Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Eu sei que você está com a sua Bíblia aberta em João 19. E eu peço para que você vá para o versículo 28, logo após aquele que o pastor Lúcio leu. A quarta palavra é tenho sede. Meus irmãos, eu quero fazer uma breve recapitulação de tudo aquilo que Jesus passou até esse momento. Ele foi espancado. Ele foi açoitado. Não açoitado apenas com um chicote, mas chicotes onde nas pontas haviam ossos, haviam chumbos. E os romanos, eles não chicoteavam para machucar, eles chicoteavam para matar. Jesus, ele suportou isso. Jesus, colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, não espinhos pequenos. Eu sempre achava que fossem espinhos pequiticos. Não, espinhos que chegavam até 10 centímetros, que furavam o crânio, espinhos que machucavam, faziam com que chegasse até a delirar. Ele havia sido forçado a carregar a sua cruz cerca de 600 metros até o lugar da Gólgota. E a gente vê na Bíblia que por vezes ele caiu. Foi necessário ajuda para que ele levasse essa cruz. Ele foi crucificado, ele foi pendurado. Suas pernas, as suas mãos foram perfuradas. E eu li um relato de um médico estudando ontem, um relato de um médico especialista na anatomia humana, e ele traz algumas questões de como a crucificação impactaria e os tipos de dores que ela causaria. Cãibras, hemorragias, febre violenta, além das dores causadas, enfim, pelos guardas, asfixia, de tentar se pendurar na cruz para falar as palavras que ele havia falado anteriormente. Cada vez que ele se levantava, era um esforço absurdo que ele fazia para sustentar o seu corpo. E no momento de ápice, onde ele talvez já não aguentasse mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que Jesus já estava pendurado há cerca de 6 horas. Provavelmente ele já não bebia água desde a tarde anterior, desde a ceia. E nesse momento de dor, nesse momento de tamanho sofrimento, ele revela a sua humanidade. Ele fala: eu tenho sede. Eu tenho sede. Nós vemos ao longo dos evangelhos Jesus se mostrando muito humano. Nós vemos sentindo fome, nós vemos ele chorando, nós vemos ele se alegrando, e agora nós vemos ele tendo sede. E esse versículo, ele mostra para nós que Jesus entendia que naquele momento Jesus sabia que a sua missão havia terminado. O versículo 28 ele nos diz isso. E faltava apenas um detalhe para cumprir as escrituras. Ele disse: eu estou com sede. A vida de Jesus, desde criança, ela apontava para que todas as profecias a respeito dele fossem se cumprindo. E só faltava mais uma. No Salmo 69, no versículo 21, lá atrás, milhares e milhares e milhares de anos, Davi havia sido inspirado. E de forma figurada, ali no Salmo 69, Davi vai nos dizer que ele seria oferecido vinagre, mas ali na crucificação, de maneira literal, quando Jesus pede água, os soldados romanos, eles oferecem vinagre para o nosso Senhor. E é engraçado a gente pensar que Jesus ele havia se revelado como a fonte de água viva quando ele encontra aquela mulher samaritana. Jesus, na criação, ele foi o meio pelo qual mares, oceanos, lagos foram feitos. E naquele momento, ele tinha sede e pediu água. E ali, pela última vez, ele foi humilhado. Nós vemos a dor que foi causada, nós vemos a humilhação na qual ele sujeitou. E esse rápido versículo, embora pequeno, ele nos ensina muitas coisas. Eu separei rapidamente 2 coisas que eu e você devemos e podemos aprender com Jesus. A primeira de todas é a obediência. Eu não consigo me colocar na posição de Jesus para entender a dor que ele sentiu ali. Mas uma coisa que eu posso olhar para essa história, para esse relato e aprender, é que independente da dor causada, independente daquele sofrimento, ele não deixou de cumprir o seu propósito. Nós podemos aprender um pouco de como Jesus pensava. Em João, no capítulo 6, no versículo 38, ele diz assim:
Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse grau de obediência me fez pensar. E desde ontem à noite eu só tenho chorado quando eu penso a respeito disso. Porque eu sou o tipo de pessoa que qualquer probleminha eu começo a pensar, eu começo a reclamar. Mas eu vejo no meu Salvador o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu, o preço que ele pagou. Ele não deixou a sua missão de lado. E a segunda característica que a gente aprende com a humanidade de Jesus. No momento de dor, no momento onde o corpo dele clamava por água, ele pediu por ajuda. Ele revelou a sua necessidade para aquelas pessoas. Ali, talvez, aquelas pessoas não fossem as pessoas ideais, mas eu e você, nós precisamos clamar por ajuda. Tenha pessoas na sua vida para quem pedir ajuda, mas principalmente, peça ajuda para o seu Deus. É um Deus que está de braços abertos, como os nossos pastores falaram, de braços abertos para ouvir o teu clamor. Há graça para a sua vida, graça para te ajudar na sua missão e graça para te auxiliar nas suas dores. Você serve um Deus, não um Deus de longe que não conhece a sua dor, mas um Deus que apanhou, um Deus que sofreu, um Deus que foi esmurrado, que foi humilhado. Ele sabe cada um dos detalhes da dor que você passa. Peça ajuda para esse Deus, que Ele vai te socorrer. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, os versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo falando sobre aquilo que ele viveu, sobre as maravilhas que Deus havia permitido que ele vivesse. Mas ele comenta sobre um espinho na carne, que ele havia orado, que ele havia pedido ajuda para Deus, e Deus não tirou esse espinho da carne dele. Mas ele disse, Deus falando, minha graça é tudo o que você precisa. O meu poder se opera melhor na sua fraqueza. Paulo dizendo agora, portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus, ele opere por meu intermédio. Por isso, eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições eu sofro por Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Que o nosso Deus, que a graça do nosso Deus, que sempre esteve disponível, ela possa ser acessada por você, para te dar força, para te dar esperança, para não parar, mas continuar com obediência, assim como o nosso Senhor. Deus te abençoe.